Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 51. Salmo 51, apenas os versos 15 a 17. Salmo 51, os versos 15 a 17. Que diz assim, amados: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Amados, a Bíblia nos revela que para fazer parte do corpo de Cristo, do povo de Deus, não foram chamados nem os sábios, nem os poderosos, nem os nobres de nascimento. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Portanto, amados, na igreja de Cristo não há bons, não há dignos, não há qualificados. Deus pode torná-los em bons, mas naturalmente eles não são. Que privilégio a gente poder fazer parte deste corpo de Cristo. Saber que fomos chamados, não porque nós temos qualidade, não porque eu nasci de uma família evangélica, uma família cristã, não porque eu tenho, assim, virtudes, que lá no mundo ninguém tem virtudes iguais à minha. Não! Os chamados foram as coisas loucas do mundo, foram os que não tinham poder, nem eram de nobre nascimento. E amados, diante de tamanha bondade divina, eu creio que é desejo de todos nós vivermos para agradar a Deus. Amém, amados? Deus é tão bom, nos chamou para fazer parte do seu povo, ouvimos a sua voz, e agora nós queremos caminhar com Cristo, viver para agradar a Deus, viver para glorificar o seu nome. Mas como é que haveremos de fazer essas coisas? Como é que haveremos de agradar a Deus, amados, no nosso dia a dia? Como é que vamos fazer para que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós? Todos conhecem a história do filho pródigo, mas eu quero chamar aqui a atenção para o irmão mais velho do filho pródigo. Esse irmão mais velho, diz lá o texto bíblico, que ele esforçou-se para fazer tudo certinho para o seu pai. E até com uma ponta de orgulho, ele chegou a afirmar que em sua vida, olha só, hein? Eu jamais transgredi uma ordem do meu pai. Ô moço bom, né? Ô moço bom para ser o genro de muita gente, né? É isso que eu quero, né? Olha lá, obediente, faz tudo que o pai precisa. Verdade. Só que há um problema aí, amados. Ele
fez as coisas certas, mas com um coração errado. Isto faz ir por água abaixo tudo o que ele fez. Nós vemos que ele se torna um jovem ranzinza, um jovem que não aceita o erro do seu irmão. O irmão dele errou mesmo, o filho pródigo, sim, mas ele nem mais considera irmão. Fala para o pai: o teu filho aí, não é meu irmão, é teu filho. E ele se torna um homem assim arrogante, anotando tudo que ele faz para o pai, anotando na caderneta: olha pai, aqui ó, nunca falhei uma vez sequer. Só que tem uma coisa, amados, fez coisas certas com o coração errado, e Deus não aceita isto. Eu quero explicar melhor esta situação. Amados, nós precisamos compreender muito bem esta realidade espiritual que estamos falando. Não é porque alguém está sendo usado como instrumento que significa que a vida dele esteja sendo aprovada por Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Alguém é usado como instrumento, olha que beleza, mas não comprova que a pessoa esteja sendo aprovada pelo Senhor. E essa é uma confusão muito comum, existente nos dias de hoje. Da mesma forma, irmãos, que você ter sucesso em alguma área da vida não significa necessariamente uma aprovação divina sobre a vida da pessoa. Ela tem sucesso, ela é aplaudida, ela faz coisas muito boas. Não significa que Deus esteja aprovando esta vida. Vocês se lembram de Mateus 7? Que no dia do juízo, algumas pessoas dirão assim: Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, essas pessoas vão dizer assim para Jesus: olha, nós somos usados por ti. Vocês concordam, né? Que essas coisas são boas, né? Profetizar, expelir demônios, fazer milagres. Eis 3 coisas que nós haveremos de concordar que são coisas boas. Mas qual foi a resposta de Jesus para essas pessoas? O que Jesus falou? Nunca vos conheci. Que coisa, amados. Na linguagem bíblica, irmãos, esse conhecer significa ter relacionamento íntimo. Significa ter relacionamento verdadeiro. E Jesus está dizendo: eu nunca tive um relacionamento com vocês, porque não é o que vocês fazem que me interessa. Eu quero é que vocês tenham uma vida que nasça a partir da minha presença, andando com vocês. Que coisa tremenda, irmãos, nós estamos aprendendo aqui. Essas pessoas que vão dizer: olha, fizemos isso, fizemos aquilo, pareciam crentes externamente falando. Mas Jesus fala: nunca conheci vocês. Ou seja, nunca tive um relacionamento verdadeiro com vocês. Assim como o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, não conhecia o pai. O pai estava lá naquela casa. O pai disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Você nunca percebeu isto? Ele não percebeu, não. Por quê? Ele era muito egoísta, ele se achava, ele dizia: eu sou o cara, eu faço tudo, o meu irmão não presta, mas eu presto. Irmãos,
dons espirituais em evidência não pressupõe que Deus esteja se agradando daquela vida. Alguém pode tocar muito, alguém pode cantar muito e encantar multidões, alguém pode pregar muito. Não se impressionem com isto. Não se impressionem com isto. Porque Deus não fica nem um pouco impressionado com as nossas obras, com os nossos esforços. Porque de nada adianta servi-lo sem nunca experimentar, vivenciar um relacionamento amoroso com Cristo Jesus. Estão percebendo? Ter um coração quebrantado é a palavra-chave. Um dia, Davi teve essa compreensão, a de que o Senhor, ele diz aqui, não se compraz em sacrifícios. Ele não está preocupado com sacrifícios. E nem se agrada de holocaustos. Não é isso que vai agradar a Deus? E o Espírito revela para Davi: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Aí Deus vê, aí Deus se agrada, aí Deus se manifesta. Quem tem o espírito quebrantado sente uma sincera tristeza pelos seus erros e jamais dirá: eu sou o cara. Jamais dirá: não, eu sou cristão de quarta, quinta geração. Jamais dirá ou baterá no peito, né? Eu falo com Deus no viva voz todo dia. Na verdade, irmãos, quem tem o coração quebrantado, eu já observei isto, quem tem o coração quebrantado não é alguém que deve estar muito contente consigo mesmo. Não é verdade? A gente está triste no sentido de que, meu Deus, estou vivendo de uma forma que o Senhor não se agrada. Meu Deus, eu quero aqui me colocar compungidamente, contritamente diante de Ti. Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu tenho feito coisas que o Senhor não se agrada de mim nesta parte. Então alguém que tem o coração quebrantado, ele não está contente consigo mesmo. Quantas vezes eu me sinto assim? Quantas vezes nós vemos homens de Deus na Bíblia sentindo-se assim? Eu gosto muito de ler biografias de homens do passado. E todos esses homens do passado tinham o coração quebrantado. E eles não estavam contentinhos consigo mesmo. É isto, amados, que Deus está procurando. C.S. Lewis, eu sempre cito aqui este homem, foi um dos grandes pensadores da fé no século XX. E ele escreveu o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, certamente eu não recomendaria o cristianismo. Está procurando uma religião para ficar confortável, para ficar numa nice, para ficar numa boa? C.S. Lewis está dizendo assim: eu não recomendo o cristianismo. E ele continua: se você quer ficar confortável e tranquilo, o budismo seria a melhor pedida. Ali
busca-se o Nirvana. Já ouviu? O Nirvana era um grupo musical, né? Mas o Nirvana, na verdade, amados, é um estado que lá no budismo a pessoa procura. É um estado permanente e definitivo de paz, de conhecimento, né? A pessoa fica acima dos problemas, fica acima de tudo. E o C.S. Lewis está dizendo, ó, você quer uma coisa assim? Não é no cristianismo que você vai achar. Já o espírito quebrantado é a quebra da nossa vontade própria. É um esvaziar-se de toda autoconfiança. É alguém que aprendeu a ser submisso a Deus. E todas essas coisas que eu estou dizendo, amados, são coisas difíceis de se fazer. Sabe por quê? Porque nós estaremos lutando contra a própria, o quê? Carne. Quebrantamento, espírito contrito, submisso a Deus, é lutar contra a carne. A nossa carne não quer isto. A nossa carne quer prazer. A nossa carne quer comemorar. A nossa carne, ela quer ter autonomia. E quando a gente vai lutar para viver de uma forma diferente, irmãos, é uma luta muito grande. Faça você o propósito, eu vou orar mais. Pode parecer simples, né? Vai te dar sono. Vai surgir alguém que vai atrapalhar. Vai ter sirene tocando, alguém buzinando, alguém batendo na sua porta. E você vai ter muito sono. Não é verdade, amados? Né? Faça o propósito de ler mais a palavra. Não, todos os dias eu vou mergulhar na palavra. Só que aí você deixa o celular do lado. O que vai acontecer? Deixa eu dar uma conferida, parece que chegou aqui uma mensagem. E aí, amados, vocês se veem lutando contra a carne. A carne não quer fazer essas coisas. Somente quando nós temos um espírito quebrantado, as coisas de Deus se tornam mais importantes para nós. Talvez o problema de muitos cristãos é não estarem suficientemente quebrantados. E aqui eu vou dizer uma coisa muito séria. Pastores sem quebrantamento são um desastre para as igrejas. Pastores sem quebrantamento se tornam um desastre para as igrejas que eles pastoreiam. Líderes sem quebrantamento desagregam pessoas, afastam pessoas. Irmãos sem quebrantamento perdem a mansidão. Olha, ele parecia tão manso, mas sem quebrantamento perdem essa mansidão, perdem a doçura e se tornam duros uns com os outros. Eu li uma história certa vez que a igreja ganhou um belo candelabro de cristal, coisa enorme, linda. E aquela igreja era uma igreja muito amável. As pessoas gostavam umas das outras, as pessoas respeitavam umas às outras, estavam sempre juntas. E quando ganharam aquele enorme candelabro, surgiu uma questão. O pastor falou: irmãos, onde nós vamos colocar? Alguns irmãos, a metade da igreja, falou assim: olha, vamos colocar no hall de entrada da igreja, fica bonito lá. Outros falaram: não, vamos colocar na frente da igreja,
na frente do altar. Vai ficar uma beleza da gente ver esse candelabro durante o culto. E amados, aí começaram. Põe no hall, põe no púlpito. Põe no hall, põe no púlpito. E começou a subir a temperatura da igreja. E os irmãos começaram a discutir. E o pastor começou a fazer reuniões. Vamos acertar isso aqui. E aquela igreja começou a brigar nas reuniões. Aqueles irmãos, os que achavam que devia ficar no hall, sentaram tudo de um lado. Os que achavam que devia ficar na frente do púlpito, sentaram do outro lado. Já não ficavam mais juntos. E o pastor, com tristeza, olhando aquilo, um belo dia ele pega o candelabro, ergue e joga no chão, espatifa. Ô glória! Agora nós podemos continuar vivendo tranquilos. Aqueles irmãos que se amavam, na hora de brigar, onde ficar o candelabro, se tornaram duros, inflexíveis, incapazes de respeitar a opinião do outro. Irmãos, vocês percebem o quanto é importante ter o coração quebrantado, a começar dos pastores. Porque quando o pastor não tem quebrantamento, ele vai dar problema com a igreja, vai dar, não tem jeito. Trabalhei muitos anos como superintendente distrital aqui na 3ª região, e quantas vezes fomos acionados para resolver problemas assim. Pastores que não tinham quebrantamento ao lidar com a igreja. Só aquele que um dia quebrantou o seu coração torna-se acessível para receber correção de Deus, para receber a cura de Deus, para receber restauração de Deus. Quem tem o coração quebrantado aceita até mesmo a crítica. Sabe por quê? Porque a crítica não o atinge mais. Já leram lá no final de Filipenses, Paulo dizendo assim, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. Ou seja, para Paulo, dá na mesma elogio ou crítica, porque ele está vivendo com o coração quebrantado. Se vocês querem me elogiar, diz Paulo, receba o elogio. Se vocês querem me criticar, receba a crítica também. Tudo bem. Você aceita a crítica? No sentido de correção, né, de ser corrigido, e muitas vezes isto é necessário. Porque, amados, a gente não vai receber aplauso o tempo todo não, viu? A vida vai nos ensinar. Deus vai nos ensinar muitas coisas. Deus pode desprezar as nossas ofertas e sacrifícios, mas um coração quebrantado, diz aqui, Ele jamais desprezará. Amados, muita gente imagina que a conversão é o alvo final a ser alcançado na vida, mas não é. Na verdade, a conversão é o início de uma jornada repleta de conflitos, de altos e baixos, de desarmonias internas, de desarmonias com a família e até mesmo de desencanto com a fé. Mas pastor, que coisa é isto? O que está acontecendo? Eu digo, não está ocorrendo nada mais do que uma grande obra que está em execução na sua vida. E Deus está à frente dela. E que tipo de obra é esta que Deus está efetuando? Eu vou dizer, amados, toda vez que alguém
que ainda não conhece ou não conhecia Cristo, chega a uma igreja pela primeira vez, vocês concordam que essa pessoa ela traz uma bagagem, né? Uma bagagem que está arraigada no seu ser? São falsas ideias, são visão de mundo distorcido, são conceitos que precisam ser mudados. E então, quando essa pessoa chega, Deus inicia uma obra de demolição. Não é demolição do ser da pessoa, não, mas de todas as mentiras e sofismas que foram adquiridos no decorrer dos anos sem Cristo. A pessoa chega, amados, diante de Cristo com fantasias, com ilusões, com superstições, com enganos do diabo, com obsessões e compulsões na sua vida, e a mente da pessoa se torna uma pasta, e ela se fixa, esta mente, em tudo que é negativo, destrutivo e mal. É assim que as pessoas chegam. Então Deus começa a fazer uma obra de demolição nesta vida, para que seja derrubado e destruído tudo aquilo que fazia mal para ela. E logo em seguida que Deus começa a demolir estas coisas, Deus inicia uma obra de varrição. É a retirada de todo entulho espiritual acumulado no decorrer de 20, 30, 40 anos de vida da pessoa. Deus demole e Deus varre. Vocês já viram entulho dentro de casa? O que acontece? Você fala, vou dar uma arrumada, uma garibada na cozinha. Você contrata uma caçamba de entulho. O que acontece? Não dá. Uma caçamba não dá. Esses dias está em construção uma casa aqui em frente de nós, e eu conversando com o rapaz que é dono da casa, e estava chegando uma caçamba de entulho, né, para colocar ali. Eu falei assim, por curiosidade, quantas caçambas você já tirou daí? Olha, já tirei 32 caçambas. E não está acabando isso nunca. Agora, na vida espiritual, também é assim. Irmãos, vocês não imaginam as bobagens que nós aprendemos lá na infância, na juventude, e que estamos às vezes trazendo até o dia de hoje. Deus quer demolir essas coisas, faz mal essas coisas. É um verdadeiro entulho espiritual. Quando o crente tem entulho espiritual dentro de si, ele não consegue pensar direito, ele não consegue viver direito, ele não consegue se relacionar direito. Então Deus começa a varrer. E a partir daí, Deus começa a reconstruir um novo ser. E aqui, amados, estou caminhando para a conclusão. Quando um escultor, ele pega uma grande pedra de mármore bruto e começa a golpear aquela pedra, ele tem em mente um projeto. Quem está olhando de fora não sabe o que ele está fazendo ali, não tem ideia. Mas aquele escultor sabe o que está fazendo. Conta-se que quando Michelangelo, que foi um grande escultor, conta-se que quando ele viu um grande bloco, né, de mármore, ainda bruto, sem ser trabalhado, ele olhou assim, rodeou aquele bloco de mármore, né? E falou assim, que lindo que é. Que lindo que é.
E um dos seus ajudantes resmungou: tudo que eu vejo é um pedaço de mármore. E Michelangelo disse para ele assim: esqueci, você não vê o que eu vejo. Eu estou vendo aqui uma maravilhosa obra de escultura. Já estou vendo agora. E aquele ajudante não entendeu nada. Irmãos, um dia, Deus olhou para nós. Deus olhou para nós. E não passávamos de pedra bruta. Mas Ele viu mais do que uma pedra bruta. Nós podemos às vezes ficar desanimados quando olhamos uns aos outros do jeito que estamos agora. Mas Deus não fica desanimado quando olha para nós. Ele vê o que aquele que um dia Ele fará em nós. A gente olha o agora, mas Deus está olhando o que Ele vai fazer. E o que Deus planeja construir? Ele deseja ver em cada um de nós a figura do seu Filho Jesus em nossas vidas. Ele pretende resgatar a imagem de Cristo em nós, que um dia foi perdida lá atrás. Deus, muito mais do que Michelangelo, é o artista de vidas que estão cansadas, esmaecidas, sem ânimo, e Ele vai fazer uma grande obra. Por isso, nós dizemos aqui nesta noite, no final dessa mensagem: manda a brasa, Senhor, e quebra mesmo. Quebra mesmo. Já temos aqui o título, viu? Quebra mesmo, Senhor. Porque quando Ele começa a quebrar, Ele está moldando a figura do seu Filho Jesus em cada um de nós. Mas pastor, vai doer. Ou se vai. Vai. Mas você se tornará alguém muito melhor. Alguém capaz de caminhar com Deus, capaz de amar o seu próximo, capaz de viver uma vida agradável ao Senhor. Aí você também pode até usar os seus dons. É claro que os dons podem ser usados, mas não serão dons para dizer: olha o dom que eu tenho. Mas será: Senhor, estou fazendo isto porque o Senhor me capacitou para fazê-lo. E mais do que os dons, você haverá de ter um relacionamento com Deus, que Ele se agrada de nós. É isto que eu desejo para a minha vida. É isto que eu desejo para a minha igreja. É isto que nós oramos para que o Senhor faça em cada família, em cada casal, em cada filho, em cada marido, em cada esposa. Quebra mesmo, Senhor. Mas depois não vão reclamar comigo não, por favor. É Deus que está fazendo essa obra. E se Deus está fazendo, isto é bom para nós. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Amém.